Isso é algum tipo de piada. A voz, aguda e áspera, cortou o silêncio opressor do hangar. Pertencia a Cade Jennings, e era uma voz acostumada a ser obedecida. Cade era o engenheiro-chefe de sistemas de voo no projeto Spectre, aos 28 anos, era um prodígio da aviónica, um gênio de polímeros e código. Seu mundo era de linhas limpas, dados quantificáveis e a certeza absoluta da lógica digital. Diante dele, a fonte de sua fúria jazia inerte e silenciosa. O U-99 Spectre era menos um helicóptero e mais um predador esculpido, uma libélula forjada de sombras e segredos. Sua pele era um composto preto fosco que parecia absorver a luz fluorescente forte do hangar, não devolvendo nada. Seu cockpit era uma bolha escura de vidro blindado, um olho silencioso e inabalável. Era uma catedral de poder de fogo moderno, um testemunho de 10 bilhões de dólares da engenhosidade americana. E não ligava. Por 6 horas, a catedral permaneceu uma tumba. Equipes de engenheiros, seus rostos iluminados pelo brilho azul frenético de tablets de diagnóstico, haviam invadido sua fuselagem como formigas em um besouro morto. Eles haviam executado terabytes de dados, ciclado todos os relés de energia e reiniciado o sistema central 97 vezes. O Spectre permaneceu teimosamente, arrogantemente sem vida. Os motores de turbina duplos, cada um capaz de gerar energia suficiente para iluminar uma pequena cidade, recusaram-se até a sussurrar. A mandíbula de Cade era um nó de tensão. Seu traje de voo, uma maravilha de sintéticos respiráveis em tons de carvão e cinza tático, parecia uma gaiola. Ele passou a mão pelo cabelo perfeitamente penteado, sua frustração uma estática palpável no ar. Isso não era apenas uma falha, era uma afronta pessoal. Ele havia projetado metade do software que operava esta aeronave. Era uma extensão de sua própria mente, de sua própria vontade. Para que o desafiasse era como um membro se recusando a mover-se. Isso é impossível, sua mente gritava. Todos os sistemas reportam nominal. Cada linha de código é perfeita. Tem que ser R do usuário. Mas não havia usuário. Havia apenas uma máquina, perfeita e intocada, que havia decidido morrer. Foi então que as portas do hangar se abriram com um gemido baixo, revelando a fonte da mais recente e profunda onda de indignação de Cade. O general Morrison o havia mandado chamar. Um velho estava silhuetado contra o sol brilhante da tarde, sua forma frágil e curvada. Ele não usava uniforme, nem traje de voo. Em vez disso, estava vestido com jeans azuis desbotados, botas de couro arranhadas e uma jaqueta de couro marrom tão velha que parecia uma segunda pele, sua superfície um mapa de rachaduras e vincos. Seu cabelo era um fio de branco prateado, e seu rosto era uma paisagem de rugas profundas esculpidas pelo tempo e pelo sol. Ele não carregava nada além do peso de seus mais de 80 anos. Este era Silas Croft. A solução. Cade observou, seus lábios curvados em um sorriso de puro desprezo, enquanto o velho caminhava lentamente, deliberadamente, em direção ao gigante silencioso. Cada passo era medido, uma conversa tranquila com o chão de concreto. Não havia urgência em seu andar, nenhum sinal de que ele entendia a pressão monumental da situação. O secretário de Defesa estava esperando um relatório de status. Uma dúzia de helicópteros de notícias provavelmente já estavam circulando o perímetro da base, farejando uma história. E eles lhe enviaram uma peça de museu. Com todo o respeito, senhor, Cade disse, sua voz pingando o oposto, virando-se para o ajudante que havia acompanhado o velho. O que ele vai fazer? Contar histórias de guerra. Talvez entediá-lo até a submissão. O ajudante, um jovem tenente com olhos nervosos, recusou-se a encontrar o olhar de Cade. Minhas ordens eram apenas trazê-lo aqui, Sr. Jennings. Comando direto do General Morrison. Silas Croft parecia não ouvir, ou talvez não se importar. Ele parou a poucos metros do nariz do Spectre, a cabeça ligeiramente inclinada. Ele não estava olhando para as portas de diagnóstico ou os painéis de acesso. Você só precisa saber como falar com eles. Isso era demais. A condescendência, a sabedoria popular, a pura e inalterada ignorância de tudo aquilo. Cade sentiu o último resquício de sua compostura profissional se quebrar. Seu monólogo interno era uma torrente de desprezo. Esse fóssil pensa que pode persuadir um sistema operacional multi-3D. Ele provavelmente pensa que a internet é entregue por pombo-correio. Certo. Ok, vovô, Cade disse, o insulto afiado e deliberado. Ele deu mais um passo à frente, fechando o espaço restante, usando sua presença física como ferramenta de intimidação. Não temos tempo para esta aula de mitologia. Os adultos estão tentando trabalhar aqui. Então, a menos que você tenha um diploma em computação quântica que esqueceu de mencionar, terei que pedir que se afaste do meu helicóptero. Ele enfatizou a palavra meu. Era uma reivindicação de propriedade, de domínio. Silas não se afastou. Ele não vacilou.
Seus olhos azuis pálidos permaneceram fixos em Cade, seu exterior plácido em forte contraste com a tempestade de arrogância que fervilhava dentro do jovem engenheiro. O olhar do velho não era desafiador. Era diagnóstico. Ele parecia estar olhando através do car-traje de voo de Cade, além da bravata e da raiva, e vendo um menino inseguro e assustado no fundo. Ela não é sua, Silas disse suavemente. A declaração não era um argumento, era uma simples correção de fato. A desafiadora quietude empurrou Cade para o limite. Humilhar este velho senil não era mais apenas um desejo, era uma necessidade. Ele precisava restabelecer a hierarquia, provar que seu mundo de dados e lógica era superior a qualquer bobagem sentimental em que aquela relíquia acreditava. Segurança! Cade gritou, sua voz ecoando no teto alto do hangar. Temos um civil não autorizado no chão. Quero que ele seja removido. Agora. 2 seguranças uniformizados, jovens com o mesmo visual nítido e moderno de Cade, começaram a caminhar propositalmente em direção a eles. Silas permaneceu perfeitamente imóvel. Ele simplesmente os observou se aproximar, sua expressão inalterada. Ele levantou uma mão, não em um gesto de rendição, mas lentamente, deliberadamente, em direção ao próprio peito. Seus dedos nudosos e artríticos foram para a lapela de sua antiga jaqueta de couro. Ali estava preso um objeto pequeno, quase imperceptível. Não era uma medalha militar ou uma fita. Era um pequeno pedaço de madeira escura e polida, esculpido à mão na forma de um falcão em pleno mergulho. Estava liso pelo tempo, os detalhes suavizados, mas a energia feroz e predatória da escultura ainda era palpável. O polegar de Silas acariciou o falcão de madeira, um gesto de hábito inconsciente. Quando sua pele tocou a madeira, o mundo dentro de sua cabeça mudou. Por uma fração de segundo, as luzes fluorescentes do hangar desapareceram. O cheiro de ozonil e lubrificante estéril foi substituído pelo cheiro espesso e enjoativo de combustível de aviação e lama de pântano. O chão de concreto tornou-se o convés de aço vibrante de um navio. O silêncio foi quebrado pelo barulho rítmico e ensurdecedor das pás do rotor rasgando o ar úmido. Ele sentiu o peso fantasma de um capacete em sua cabeça, o suor escorregadio nos punhos do manche cíclico. Ele ouviu uma voz estalando em seu ouvido, jovem e aterrorizada. Ghost One, eles estão por toda parte. Estamos caindo. Repito, estamos caindo. O flashback se foi tão rapidamente quanto veio, um fantasma de uma memória que não deixou vestígios em seu rosto estoico. Mas a sensação permaneceu, uma fria espiral de adrenalina no fundo de seu estômago. Os seguranças estavam mais próximos agora, seus rostos sérios e impassíveis. Senhor, um deles disse, sua voz educada mas firme. Você precisa vir conosco. Cade cruzou os braços, um sorriso de triunfo brincando em seus lábios. O problema estava sendo resolvido. A distração estava sendo removida. Ele finalmente poderia voltar ao trabalho real de resolver um problema real, desonorado pelo misticismo popular. Vamos, velhote, Cade provocou. O asilo provavelmente está sentindo falta de seu jogador estrela de shuffleboard. A mão de Silas se afastou do falcão de madeira. Ele olhou para os guardas que se aproximavam, depois para o rosto presunçoso de Cade. Ele deu um único e lento passo, não para trás, mas para o lado, colocando-se diretamente no caminho para a porta do cockpit do Spectre. Foi um ato de desafio silencioso e final. Uma recusa em ser movido. Não vou sair, disse ele, sua voz ainda baixa, mas agora sublinhada por uma veia de ferro puro e inflexível. Este era o ponto sem retorno. O rosto de Cade endureceu em uma máscara de fúria fria. Ele não seria desafiado. Não aqui. Não na frente de sua equipe. Você me ouviu. Tirem-me daqui, Cade ordenou aos guardas. Se ele resistir, vocês estão autorizados a usar a força. Os guardas trocaram um olhar hesitante. Usar a força em um homem idoso parecia errado, ordens ou não. Senhor, por favor, o primeiro guarda tentou novamente. Apenas venha conosco. Não queremos problemas. Na pequena multidão de curiosos, um homem se destacava. Ele não era um dos jovens acólitos de tecnologia de Cade. Ele tinha 40 e poucos anos, um sargento de manutenção chamado Miller, seu rosto marcado pelo tempo, seu uniforme mostrando a competência silenciosa de um suboficial de carreira. Ele estava observando toda a troca com uma crescente sensação de profundo desconforto. Ele já tinha visto velhotes antes. Ele tinha visto a dignidade silenciosa dos veteranos de combate. Mas havia algo diferente neste. Era na maneira como ele se postava, na economia de seus movimentos. Era uma quietude que não era passiva, mas enrolada. Pronto. Os olhos de Miller, treinados para detectar minúsculas falhas em conjuntos de motores e mastros de rotor, se estreitaram. Ele não estava olhando para o rosto do velho. Ele estava olhando para as mãos dele.
Elas estavam nudosas pela idade, sim, mas repousavam ao lado do corpo com um tipo específico de neutralidade, uma postura treinada em um homem por 1000 horas nos controles. Dedos ligeiramente curvados, polegares prontos. Mãos de piloto. Então o olhar de Miller captou o brilho da madeira escura na lapela do homem. O falcão esculpido. Uma história, uma lenda que ele ouvira anos atrás de um velho instrutor em Fort Rucker, cintilou em sua mente. Uma história sobre um piloto no Vietnã, um homem que voava um Wade despojado e detonado com uma habilidade tão impossível que os Vietcongs pensavam que ele era um espírito, um fantasma. Um piloto que uma vez voou uma missão de resgate em um vale tão quente que o chamavam de bigorna do diabo, voando uma aeronave tão danificada que era mantida unida por arame e oração. Seu indicativo era Ghost, mas os homens que ele salvou o chamavam de outra coisa. Eles o chamavam de Falcão de Unlock, porque ele descia do céu como uma ave de rapina. A lenda dizia que o piloto recebeu uma escultura de um dos homens que ele havia tirado do fogo. Um falcão de madeira. O sangue de Miller gelou. Não podia ser. Aquele homem seria um ancião agora. Um mito. Uma história de fantasmas contada para assustar pilotos novatos. Ele observou enquanto os guardas punham as mãos nos braços de Silas Croft. Ele viu o corpo do velho permanecer completamente relaxado, mas imóvel, como um velho carvalho. Ele viu o último e desdenhoso sorriso no rosto de Cade Jennings. E ele soube. Uma grave injustiça estava prestes a acontecer. Um sacrilégio. Com uma velocidade que desmentia sua estrutura robusta, Miller se virou e se moveu em direção ao escritório do hangar. Ele não correu, mas seus passos eram longos e urgentes. Ele ignorou os olhares questionadores de seus colegas. Ele empurrou para o pequeno escritório com paredes de vidro, pegou o receptor do telefone fixo seguro e discou um número que não discava há mais de uma década. Uma linha direta para o Pentágono. Para o escritório pessoal de um general de 4 estrelas sob quem ele havia servido como jovem chefe de equipe. O telefone foi atendido no segundo toque. Escritório do General Thorne. Aqui é o Sargento Moore Miller na base aérea de Edwards, disse ele, com a voz baixa e tensa de urgência. Preciso falar com o general. É uma prioridade de nível fantasma. Houve uma pausa. Nível fantasma. Sargento, você sabe o que essa designação implica? Sim, eu sei, disse Miller, seus olhos voltando para o chão do hangar, onde os guardas agora tentavam mover fisicamente Silas, que estava como uma rocha. Você diz a ele que o falcão de Unlock está em Edwards. E eles estão prestes a algemá-lo. Do outro lado da linha, houve uma inspiração brusca, um barulho como se uma caneta tivesse caído, e então um som frenético e abafado de uma porta sendo aberta. Mantenha a linha, sargento. Mantenha a linha. Lá fora, a paciência de Cade havia se esgotado. Eu dei uma ordem. Removam-no. Os guardas cerraram os dentes e puxaram com mais força. Silas não resistiu, mas também não se moveu, um paradoxo da física. Seus pés pareciam fundidos ao concreto. Foi naquele momento preciso, o ápice absoluto do triunfo de Cade e da humilhação pública de Silas, que um som cortou o ar. Não era um som que pertencia a um hangar estéril. Era o guincho agudo e insistente de pneus no asfalto, seguido por outro, e outro. Todas as cabeças no hangar se voltaram para as enormes portas abertas. Uma comitiva de 3 SUVs pretos, de uso governamental, parou bruscamente do lado de fora, suas portas se abrindo antes mesmo que os veículos tivessem parado completamente. Homens de ternos escuros e uniformes militares saíram, seus movimentos precisos e urgentes. Do veículo da frente emergiu uma figura que impôs silêncio instantâneo. Ele era um homem alto e imponente em um uniforme classe do exército perfeitamente ajustado, cujo peito era uma constelação de fitas. 4 estrelas prateadas brilhavam em cada uma de suas dragonas. Era o general Marcus Thorne, presidente do Estado-Maior Conjunto. O hangar inteiro parecia prender a respiração. O ar crepitava com uma súbita e sísmica mudança de autoridade. O general Thorne entrou no hangar, suas botas polidas clicando no concreto com o som de um martelo de juiz. Seus olhos, da cor de aço frio, varreram a cena uma vez, observando o helicóptero inerte, a multidão de engenheiros atonitos, o jovem arrogante no traje de voo e os 2 guardas pondo as mãos em um velho curvado. Cade Jennings sentiu um nó de gelo se formar em seu estômago. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não era bom. Ele instintivamente se endireitou, tentando projetar a autoridade que havia evaporado no momento em que Thorne havia entrado. O caminho do general era uma linha reta. Ele caminhou diretamente para o confronto, seu rosto uma laje de granito elegível. Cade, supondo que o general estava vindo até ele para um relatório, deu um meio passo à frente, pronto para explicar a situação, para justificar suas ações. O general Thorne passou por ele como se ele fosse um fantasma. Ele não diminuiu a velocidade.
Ele não concedeu a Cade nem um lampejo de seu olhar. Foi um desprezo tão completo, tão absoluto, que foi mais devastador do que qualquer repreensão. Naquele único momento, Cade Jennings deixou de existir. Ele foi considerado completamente insignificante. Thorne parou diretamente na frente de Silas Croft. Os dois seguranças congelaram, as mãos ainda nos braços do velho, os rostos pálidos de choque e terror. O general de 4 estrelas, um dos homens mais poderosos do exército dos Estados Unidos, olhou para o velho frágil e silencioso com a jaqueta de couro gasta. Então, com um movimento tão nítido e limpo quanto o ferrolho de um rifle, ele levou a mão à testa em uma saudação perfeita e rígida. Sr. Croft, a voz do general Thorne ressoou, e quando com um respeito profundo e inabalável que preencheu cada canto do vasto espaço. Senhor. É uma honra. Os dois guardas tiraram as mãos de Silas como se ele tivesse pegado fogo de repente. Eles tropeçaram para trás, seus rostos uma máscara de compreensão horrorizada. Cade Jennings ficou paralisado, sua mente se recusando a processar o que seus olhos estavam vendo. O mundo tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Thorne manteve a saudação por um longo e significativo momento antes de abaixar lentamente a mão. Ele virou a cabeça ligeiramente, seu olhar caindo sobre Cade pela primeira vez. Não era um olhar de raiva. Era um olhar de algo muito pior, pena e nojo. Filho, disse Thorne, sua voz caindo para um rosnado baixo e perigoso. Você tem alguma ideia de quem você estava maltratando? Cade não conseguia falar. Sua garganta havia-se fechado. Ele só conseguia balançar a cabeça, um movimento minúsculo e patético. Os olhos de Thorne varreram a multidão silenciosa e observadora. Vocês são todos testemunhas hoje. Vocês são testemunhas da arrogância de uma geração que esqueceu sua história. Vocês estão aqui, cercados por milagres digitais, e olham para este homem e não veem nada além de um obstáculo. Ele gesticulou para Silas. Este homem, Silas Croft, é a razão pela qual metade da avionica que vocês consideram garantida sequer existe. Vocês leem sobre ele em livros didáticos, mas não sabem o nome dele. Vocês usam procedimentos que ele inventou no calor de um tiroteio, mas não conhecem o rosto dele. Thorne respirou fundo, seu peito inflando. Eles o chamavam de o fantasma. Nos céus do Vietnã, ele não era um homem, ele era uma lenda. Ele voou em missões que foram certificadas como impossíveis. Ele manteve sua aeronave unida com as próprias mãos e pura força de vontade. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se instalar no silêncio atordoado. Ele então enfiou a mão no próprio bolso e tirou um pedaço de papel dobrado e amarelado. Ele o desdobrou cuidadosamente. Deixe-me ler algo para vocês, disse ele, sua voz agora assumindo a cadência formal de uma citação. Outubro de 1969. Val d'Anlong. Uma patrulha de reconhecimento de longo alcance é emboscada, encurralada, com múltiplas baixas críticas. 2 helicópteros de evacuação médica são abatidos tentando um resgate. A zona é declarada muito perigosa para a entrada. Uma corrida suicida. Os olhos de Thorne se levantaram do papel e encontraram Silas. Mas um piloto desobedeceu a essa ordem. Voando um Way, designação Vulture 2-6, que já havia sofrido fogo pesado. Seu copiloto estava morto. Seus instrumentos estavam destruídos. Ele tinha um vazamento hidráulico que deveria ter tornado o voo controlado impossível. Ele olhou de volta para o papel. Nos 90 minutos seguintes, o então subtenente Croft fez 4 pousos separados sob intenso e direto fogo inimigo. Ele pairou sua aeronave avariada com um atirador de porta deitado no chão, chamando as altitudes porque seu altímetro havia sumido. Ele usou o reflexo em seu próprio relógio para medir a inclinação do rotor. Uma onda de murmúrios se espalhou pela multidão. Cade sentiu-se tonto, o sangue escoando de seu rosto. Na sua aproximação final, continuou Thorne, com a voz embargada pela emoção, a sua linha principal de combustível foi cortada. Com a sua aeronave a sangrar combustível, ele aterrou uma última vez, desligou o motor para conservar o que restava, e ajudou a transportar o último homem ferido a bordo. Então, com o inimigo a menos de 50 metros de distância, ele de alguma forma conseguiu fazer aquele motor moribundo voltar à vida e levou 16 homens para a segurança. O olhar de Thorne endureceu enquanto ele olhava de volta para Cade. O designer principal do sistema operativo central do seu precioso Spectre, Dr. Aris Thorne, foi um desses 16 homens. Ele era o meu pai. Este homem salvou a vida do meu pai. O hangar estava tão silencioso quanto um vácuo. O único som era o batimento frenético do próprio coração de Cade. Thorne dobrou cuidadosamente a citação e guardou-a. Ele virou-se para Silas. Senhor. O palco é seu. Silas deu um aceno lento, quase imperceptível. Ele virou-se e caminhou até à porta do cockpit do Spectre. Desta vez, ninguém ousou ficar no seu caminho.
A multidão abriu-se para ele como o mar vermelho. Com um ligeiro gemido de esforço, ele subiu para o cockpit. Os seus movimentos eram lentos, metódicos, cada um imbuído de uma vida inteira de prática. Ele sentou-se no assento do piloto, um trono de fibra de carbono e espuma de memória que parecia moldar-se à sua forma frágil. Cade observou, hipnotizado e horrorizado, enquanto as mãos do velho se moviam sobre os controlos. Elas não voavam pelo console num borrão de perícia como as de Cade teriam feito. Elas moviam-se com a lentidão do rastejar de um glaciar, mas com um propósito inabalável. Silas não iniciou a sequência de arranque padrão. Ele não executou um diagnóstico. A sua mão esquerda repousava suavemente no stick coletivo. A sua mão direita estendeu-se, o seu dedo nudoso pairando sobre o ecrã tátil principal. Estava escuro, sem vida. Ele não pressionou o botão ligar. Em vez disso, ele tocou no ecrã. Uma vez. 2 vezes. Uma terceira vez. Não na zona de ativação designada, mas no canto superior esquerdo, onde não havia nada além de vidro preto. Então ele traçou um padrão no ecrã. Uma linha lenta e deliberada para baixo. Uma diagonal acentuada para cima. Outra para baixo. Era a forma de um raio. Um glifo tosco e simples. Por um momento, nada aconteceu. A mente de Cade, ainda atordoada, agarrou-se a isto. Vê. É inútil. Ele está apenas a tocar no ecrã morto. Então, um único pixel no centro do ecrã acendeu-se. Era um pequeno ponto de luz branca num oceano de preto. O dedo de Silas moveu-se para o painel logo abaixo do ecrã, uma fila de interruptores de alavanca idênticos e sem marcação para sistemas auxiliares. Ele ignorou as etiquetas. Ele contou 4 interruptores da esquerda. Ele virou para cima. Depois para baixo. Depois para cima novamente. Um zumbido baixo começou a emanar do cockpit, um som que ninguém havia ouvido o dia todo. Era o som de capacitores carregando nas profundezas do coração do helicóptero. Finalmente, a mão de Silas foi para os botões duplos de partida do motor no console central. O protocolo ditava que eles fossem girados sequencialmente. Ele os segurou ambos, um em cada mão. E ele os girou simultaneamente. Nas profundezas da fuselagem do Spectre, um relé clicou. Uma bomba de combustível ganhou vida com um zumbido. E então, um som como o mundo se abrindo. A turbina do lado esquerdo acendeu com um rugido ensurdecedor, uma rajada de ar quente varrendo os rostos atonitos no hangar. Um segundo depois, o motor de estibordo seguiu, sua própria voz trovejante juntando-se ao coro. A estrutura inteira do Spectre começou a vibrar, viva e zangada. As pás do rotor, que estavam caídas como galhos de salgueiro, começaram a tremer e depois a girar, lentamente no início, depois mais e mais rápido até serem apenas um disco transparente cintilante acima do helicóptero. O 99 Spectre estava vivo. A multidão irrompeu em uma onda espontânea de aplausos e gritos chocados. Dentro do cockpit, as mãos de Silas Croft repousavam calmamente nos controles enquanto a máquina zumbia ao seu redor. Ele olhou através do vidro blindado, seu rosto impassível. Ele estendeu a mão e, com a mesma sequência deliberada, desligou os motores. O rugido diminuiu, substituído mais uma vez por um silêncio retumbante. Ele saiu do cockpit tão lentamente quanto havia entrado. Ele estava no concreto, a antiga jaqueta de couro em forte contraste com a máquina perfeita e viva ao seu lado. O general Thorne caminhou até ele, seu rosto uma mistura de admiração e gratidão. Como? Como você sabia? Silas olhou para o general, então seu olhar se desviou para Cade, que estava pálido e tremendo, seu mundo completamente despedaçado. Aris, disse Silas, sua voz rouca. Seu pai. Ele era um engenheiro brilhante. Mas ele era sentimental. Ele bateu no próprio peito, onde o falcão de madeira estava preso. A ave que eu voei naquele dia, ela era um fantasma. Mantida unida por nada. Para fazê-la funcionar depois que pegamos os feridos, tive que ignorar a ignição principal. Bati na caixa do rádio 3 vezes para assentar um fio solto, virei um disjuntor quebrado 2 vezes e girei as 2 chaves de partida de uma vez para puxar energia diretamente da bateria. Uma chance em 1 milhão. Ele olhou para o Spectre. Seu pai se lembrou. Ele construiu um fantasma em sua nova máquina. Uma homenagem. Um ovo de Páscoa. Uma fechadura para a qual apenas um velho amigo teria a chave. O peso total e esmagador da verdade desceu sobre Cade Jennings. Não foi uma falha de hardware. Não foi um bug de software. Foi um teste. Um aperto de mão secreto através de 50 anos de história, codificado em software, e ele tinha sido muito arrogante, muito cego, muito certo de sua própria genialidade para sequer concebê-lo.
Ele estava tentando arrombar uma fechadura com um supercomputador quando tudo o que precisava era a batida certa. O General Thorne voltou sua atenção total e irada para Cade. Sua voz baixou, tornando-se uma lâmina de gelo. Você se apoia nos ombros de gigantes, filho, e tem a audácia de cuspir nos sapatos deles, sibilou Thorne. Você tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Você tem dados, mas não tem respeito. Você vê a idade de um homem e a registra como um passivo, não como uma biblioteca. Você falhou hoje. Não como engenheiro, mas como oficial e como homem. Cade só conseguia gaguejar. Senhor. Eu não sabia. Esse é o ponto principal. Thorne rugiu, sua voz estalando como um chicote. Seu trabalho é saber. Seu trabalho é respeitar a cadeia de comando, e isso inclui a história que a forjou. Você é uma desgraça para esse uniforme. A raiva de Thorne era uma força física, pressionando Cade, que parecia que ia desmaiar. Foi então que uma voz calma cortou a tensão. Ele é apenas um garoto, Marcos. Era Silas. Ele havia se aproximado e agora estava ao lado do jovem engenheiro trêmulo. Ele colocou uma mão calejada no ombro de Cade. O toque foi surpreendentemente gentil. Ele estava fazendo o trabalho dele, Silas continuou, sua voz calma e uniforme. O garoto é inteligente. Ele vê o mundo em uns e zeros. Ele só precisa aprender que algumas coisas não podem ser calculadas. Ele olhou para Cade, seus olhos azuis pálidos não continham condenação, mas um vislumbre de compreensão. O orgulho é um fardo pesado para voar. Ele torna o ar mais denso. A graça do gesto foi mais vergonhosa do que qualquer punição. Ser defendido pelo próprio homem que ele havia humilhado tão cruelmente foi uma lição mais profunda do que qualquer uma que Thorne pudesse dar. Lágrimas brotaram nos olhos de Cade. Uma única lágrima quente traçou um caminho por sua bochecha. Sinto muito, ele sussurrou, as palavras mal audíveis. Senhor. Sinto muito mesmo. Silas apertou gentilmente o ombro dele e depois soltou. Ele se virou para o General Thorne. Meu trabalho está feito aqui. Eu gostaria de ir para casa. Cade Jennings não foi demitido. A pedido pessoal de Silas Croft ao general, ele foi reatribuído. Ele foi enviado para os arquivos militares em Fort Rucker, um lugar cheio de arquivos empoeirados, fotografias desbotadas e os fantasmas de papel de heróis esquecidos. Seu trabalho era digitalizar os registros de serviço de pilotos da era do Vietnã. Era um purgatório silencioso e humilhante. O incidente na base aérea de Edwards tornou-se uma lenda silenciosa. Levou à criação de um novo módulo obrigatório no treinamento de liderança para todos os ramos das Forças Armadas. Era um programa simples focado em história, herança e respeito. Eles o chamaram de o Protocolo Croft. 6 meses depois, Cade estava sentado em um pequeno café perto da base, tomando uma xícara de café. Ele não era mais o prodígio afiado e arrogante. Seu cabelo não estava perfeito. Ele usava uma simples camisa polo civil. Seus olhos, antes tão cheios de fogo e certeza, agora estavam calmos e reflexivos. A campainha acima da porta tocou, e Silas Croft entrou. Ele se movia com o mesmo ritmo lento e deliberado. Ele pediu um café preto e estava prestes a sentar em uma pequena mesa perto da janela. O coração de Cade batia forte. Ele se levantou. Ele caminhou até o velho. Silas olhou para cima, seus olhos pálidos mostrando um lampejo de reconhecimento. Cade não disse uma palavra. Ele simplesmente ficou diante dele, endireitou as costas e ofereceu um aceno lento e respeitoso. Foi um gesto de profunda desculpa, de humildade aprendida, de uma dívida que nunca poderia ser paga. Silas Croft manteve o olhar por um longo momento. Então, um pequeno sorriso, quase imperceptível, tocou os cantos de sua boca. Ele retribuiu o aceno. Um simples gesto de perdão, de encerramento. Enquanto Silas se sentava para beber seu café, Cade se afastou, sentindo um peso sair de sua alma que estava lá por meio ano. Ele havia aprendido da maneira mais difícil que os sistemas mais avançados nem sempre são feitos de fios e código. Alguns são forjados na história, temperados pelo sacrifício e alimentados por um espírito que nenhuma ferramenta de diagnóstico pode medir. As verdadeiras lendas não são definidas pelas máquinas que comandam, mas pela dignidade silenciosa das mãos que as guiam.